Olha para a pessoa que está do seu lado, dá um sorriso para ela e fala assim: hoje o Espírito Santo vai falar com você e você se segura nessa cadeira em nome de Jesus. Vamos te ver. Amém? Você pode se sentar. Sabe o que é legal de pastor? Porque pastor tem um microfone. E aí as pessoas falam: ai, eu não gosto quando fala, olhe para o lado. Azar seu. O microfone está em poder do pastor. Amém? E se você não obedecer, rebelde. Brincadeira, gente. Não vou mais pedir para você olhar para as pessoas, para a pessoa que está do seu lado. Amém? Mas glória a Deus. Eu sou uma pessoa que eu queria começar esse culto contando um pouquinho, de forma bem rápida, como eu cheguei até essa palavra. Eu sou uma pessoa que amo história. Eu amo história. Eu sempre gostei da história, histórias da Bíblia, história do Brasil, enfim, todas as histórias de guerras e tudo mais. Eu sempre fui uma pessoa que sempre se interessou muito por esse tipo de conhecimento. Como os discípulos morreram, como que foram as lutas, como que foi o tipo de morte, onde foi, tudo isso eu sempre amei. Então, nós já vemos há 2 semanas seguindo uma cronologia dos fatos. Nós tivemos aqui 2 semanas atrás o culto de Domingo de Ramos. Quem é que estava aqui? E você viu o que aconteceu, a glória do Senhor desceu sobre este lugar aqui, a presença do Senhor, o céu se abriu. Meu querido, se você estava aqui, você entende o que eu estou falando. Domingo de Ramos, Jesus veio para cumprir uma profecia feita pelo profeta Zacarias. O profeta Zacarias profetizou que Jesus entraria montado em um jumento, o Salvador entraria montado em um jumento em Jerusalém, e aquelas pessoas então colocavam ramos para que Jesus passasse. E diziam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, o que é rei de Israel. E nesse dia, nós entregamos tudo que nós tínhamos para o Senhor. Nesse dia, além de nós dizermos: Hosana, bendito o nome que vem em nome de Jesus, nós também dissemos para o Senhor: Senhor, nós não temos nada para te entregar. O que nós temos é o nosso coração. Por favor, toma o nosso coração. E Jesus se manifestou. E continuando uma semana depois do Domingo de Ramos, houve a Páscoa. E nós, semana passada, celebramos a Páscoa. A Páscoa nós comemoramos a ressurreição de Cristo, a crucificação. Foi naquela cruz do Calvário que Jesus levou todas as nossas enfermidades, todas as nossas culpas. Foi a preço de sangue que nós fomos comprados e fomos redimidos. Isso nos traz para onde nós estamos hoje, a vida eterna. Mas o que eu fiquei pensando? Senhor, quais foram os próximos passos, ou quais deveriam ser os próximos passos? Nós, que seguimos a Jesus, que entendemos, que celebramos o Domingo de Ramos, que celebramos a Páscoa, o que nós deveremos fazer para honrar a tamanha entrega? Como que nós deveremos nos portar e demonstrar um nível de gratidão que corresponda ao seu sacrifício? Porque se nós pegarmos a Bíblia mostra o que aconteceu posteriormente. Jesus ressuscitou, ele aparece para os discípulos, e aí a história toda é narrada até o dia em que ele promete o Consolador. Ele sobe aos céus em Atos 1:8, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, serei minhas testemunhas. E vocês conhecem, mas como que nós, como cristãos, como aqueles que professam o nome de Jesus, como nós deveríamos nos portar? E eu fiz essa pergunta para o Senhor: Senhor, o que nós devemos ter, ou devemos fazer, para honrar tamanho sacrifício? E o Senhor me respondeu de forma muito clara e simples: fé. Fala para a pessoa que está do seu lado aí: fé. Fé, se eu perguntar para você o que significa fé, você vai falar: fé é a certeza das coisas que não se vê. Essa é a melhor definição. Eu quero ler com vocês de forma muito rápida o que está escrito em Hebreus 11:6. Diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Ou seja, uma forma de nós agradarmos ao Senhor é tendo fé. Fé em todas as suas obras, em tudo o que Ele fez. Fé na palavra de Deus. Fé que a Bíblia é inspirada por Deus, 100% inspirada por Deus, inerrante e suficiente como nosso manual de conduta. Esse é o nível de fé. Fé essa que Tomé não teve. Se nós pegarmos lá, continuarmos na cronologia dos fatos, Jesus aparece para os seus discípulos, e então Tomé não estava no lugar, na hora certa. E quando
Jesus sai mais uma vez, Tomé chega e as pessoas, aqueles discípulos falam: irmão, você não sabe quem colou no bonde. Jesus voltou. Não fizeram beatbox, mas foi mais ou menos isso. Jesus voltou e Tomé falou: não acredito, só acredito o dia que eu tocar nas suas mãos, que eu ver os buracos das suas mãos. Então Jesus aparece para Tomé, e Tomé fala: uau, é Jesus mesmo. Jesus fala: toca, Tomé, pode tocar. Mas deixa eu te falar uma coisa: bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Quantos aqui já viram Jesus face a face? Na boa, levanta a sua mão se você viu, porque cara, é lindo isso, é uma manifestação, quando Jesus aparece para alguém. Se você viu Jesus e está vivendo em pecado, quando Jesus se apresenta para nós, Ele modifica a nossa história. E o objetivo do Evangelho que nós recebemos através de Cristo, não é apenas para que você creia, mas para que através da sua crença em Jesus, vida brote em você e vida brote através de você. Sabe por quê? Porque Ele é vida. Então se você tem Jesus dentro de você, você tem a vida eterna dentro de você. E a vida brota em você, não somente para que você tenha vida, mas para que você gere vida em outras pessoas também. Esse é o Deus que nós servimos, meu amigo. A verdade é que a humanidade como um todo, ela tem sofrido com a falta de esperança, a falta de alegria e tantas outras frustrações. E quando nós entendemos o que Cristo nos deixou através da sua palavra, e se nós tivermos fé e acreditarmos em tudo que Ele nos deu dentro da palavra de Deus, você tem a sua vida transformada, você tem uma nova residência, porque você não mais vive para esse mundo. Você vive nesse mundo, mas você não pertence a esse mundo, porque a sua mansão é celestial. É sobre isso que eu estou falando. Porque quando você acredita naquilo que Deus nos deixou, você tem muito mais do que você procura. Talvez você esteja vivendo um tempo onde você tem buscado alegria, onde você tem buscado prazer, onde você tem buscado satisfação, e você tem buscado em lugares errados. Nós acabamos de passar um final de semana onde foi celebrado, ou não sei se pode dizer celebrado, mas as pessoas comemoraram o carnaval. E muitas dessas pessoas se drogaram, se prostituíram, contraíram doenças, outras se acidentaram, estão acamadas, e eu posso te afirmar que nenhuma delas saiu satisfeita. Vão todas acordar amanhã com o mesmo vazio, porque o vazio que preenche, a pessoa que preenche esse vazio se chama Jesus Cristo. E você então, quando entende a quem você pertence e as coisas que Deus já te deu, que Jesus já te entregou, faz com que você se sinta amado, e que você entenda que alguém printou uma identidade, um DNA dentro de você. Mas para isso nós precisamos edificar a nossa fé sobre o lugar correto. Para que isso aconteça, para que você receba essa nova residência, você precisa estacar, você precisa fincar suas estacas no lugar certo. Eu quero ler com vocês, Mateus 7, 24 a 25, diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deu com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Hoje eu quero te mostrar, meu irmão, que muito mais do que o que a sociedade busca, se você fincar suas estacas no Senhor Jesus Cristo, através da sua fé, crendo que Ele tem algo especial para você, crendo que Ele é o Filho de Deus, crendo que Ele tem a vida eterna, crendo que Ele tem todas as respostas que você precisa, você vai sair daqui transformado. Eu não estou te falando que se você é crente, você não vai passar por dificuldade, você não vai enfrentar situações difíceis, você não vai ter tempos de dor e tristeza. Eu quero te falar que você não vai viver nesse tempo para sempre. Essa é a nossa diferença, porque nós temos uma nova residência. Você pode até passar um tempo fora, mas você sabe para onde você volta, e você volta sempre para a presença do Senhor. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em João 5, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. Nós vamos dissertar sobre esse texto, somente esse texto. João 5,
versículo 24, amém? Quem abriu, diga amém. Quem não abriu, diga espera aí um pouquinho, pastor. Amém? Todo mundo abriu? Se você não abriu, o Evangelho de João é o 4º livro do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas e João. Esse João foi aquele que se auto-intitulou como discípulo amado. Nunca Jesus disse para ele, mas ele se sentia tão amado que ele falou: eu sou o discípulo amado, e é isso aí, vocês que me sigam. Beijo no ombro e vamos. João era brabo. Diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Será que nós podemos ler esse texto junto? Se você não tem a sua Bíblia aí, acompanha aqui comigo, lê comigo. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Primeiro nós precisamos entender que a união permanente entre o Pai e o Filho permite que a fé que você coloca no Pai seja a mesma fé que você coloca no Filho. O João aqui ele está pensando na conversão que é instituída, na conversão que é constituída pela fé e pelo arrependimento. E esses elementos, fé e arrependimento, nos conduzem a uma regeneração. Amém? Vocês estão comigo? Vocês me acompanham aqui? O homem regenerado possui vida eterna desde o instante em que foi regenerado, através da fé e do... Bom dia. Através da fé e do arrependimento nós fomos regenerados. Foi nesse instante que você foi regenerado que o Espírito de vida entrou dentro de você. E o Espírito de vida muda a sua história. Amém? A morte nesse contexto, quando ele diz passou da morte para a vida, ele traz o conceito de uma morte espiritual, tá bom? Só para que você entenda, todo mundo aqui acredita e entende que a morte é o oposto da vida eterna. Amém? A morte é o oposto da vida eterna, e essa vida eterna não consiste meramente em uma vida sem fim. Ela é uma forma de vida, um lifestyle, né, como nós gostamos de dizer. E esses elementos do estado futuro, morte ou vida, eles são determinados pelas suas ações nos dias de hoje. Então, se você é uma pessoa que busca fazer a vontade de Deus, você vive em vida. Se você é uma pessoa que ouve as palavras, que entende tudo o que foi dito e caminha para o lado oposto, em direção oposta, você caminha para a morte espiritual. Mas eu quero te trazer algumas coisas aqui, porque a morte espiritual, ela traz consequências pesadas, assim como a vida eterna nos traz uma graça, cara, extraordinária. E eu quero destrinchar um pouquinho esse texto. Primeiro eu quero começar dizendo, no primeiro versículo, nesse versículo começa dizendo assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra. Então vamos parar aqui, quem ouve a minha palavra. A palavra que ouvir, ela não nos mostra o ato externo de ouvir, não é a respeito do ato externo de ouvir, mas o ato de receber e compreender aquilo que foi dito. Porque muitas pessoas externamente entendem o que foi dito, ou ouvem, mas não conseguem compreender, ou então não conseguem obedecer. Prova disso é que muitas e muitas pessoas têm pregado contra a Bíblia. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra. Eu tenho um filho de 9 anos e um filho de 3 anos. Eu posso dizer para ele: Enzo, hora do banho. E ele olhar para mim e falar: tá bom. Ele ouviu o que eu disse? Ouviu. Ele compreendeu o que eu disse? Compreendeu. Ele obedeceu o que eu disse? Não. A palavra de Deus também diz muitas coisas. Ela diz: não adulterarás. Você ouviu o que foi dito? Sim. Você compreendeu o que foi dito? Sim. Você obedece? É uma escolha sua, sim ou não? Mas o problema é que as pessoas têm pego a palavra de Deus e usado da forma como elas querem. Elas querem adaptar aquilo que é santo para um ambiente que gera uma legalidade para que elas vivam uma vida em pecado. Muitas e muitas e muitas igrejas, infelizmente, pastores têm se perdido, gerando uma legalização do pecado, dizendo: você foi salvo,
viva a sua vida, está tudo em paz, está tranquilo. Eu quero te falar que não é assim. Nós temos que ouvir a palavra e guardar em nosso coração. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E prova disso que eu estou te falando, que nós vivemos em um tempo delicado. É uma pesquisa recentemente feita nos Estados Unidos que mostra que nos anos de 1900, 65% dos cristãos tinham a sua crença baseada na Bíblia. 65% dos cristãos. Na geração Baby Boomers, que é de 1946 até 1964, cai 50%. Nós vamos para um patamar de 35% dessas pessoas que são cristãos têm suas crenças baseadas na palavra de Deus. E o que é mais assustador é que isso vem caindo drasticamente. Para a geração X, de 1965 a 1984, esse número já cai para 17%. A geração Y, que é a minha geração, de 1985 a 1999, eles não conseguiram compilar esses números. Mas agora pasmem. Geração Z, que é a partir do ano de 2000, apenas 4% tem a sua crença baseada na palavra de Deus. Misericórdia, Pai. Porque nós estamos criando uma geração fraca, uma geração que não pode ser confrontada, uma geração que não consegue ouvir um não, que já vira as costas e vai para longe de Deus. Mas eu estou aqui para te falar aquilo que está escrito em João 8:47, que diz assim: quem é de Deus ouve as palavras de Deus, por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Então, se você ouvir e obedecer, você é de Deus. Se você ouvir e não obedecer, é o que a palavra de Deus diz, que você não é de Deus. É simples assim. Ou seja, cara, eu posso aqui ficar falando, eu posso todos os domingos trazer uma palavra, eu posso todos os domingos ter uma revelação, eu posso todos os domingos conversar com você, você pode ver todas as lives do Lamartine no canal do YouTube dele, ou assistir, cara, 4 cultos no domingo. Se você não entender e não colocar em prática, de nada serve. Porque a verdade é que muitos têm dito que são de Cristo, mas estão escolhendo caminhar para um caminho de rebeldia, um caminho de ir totalmente contra aquilo que a palavra de Deus diz. Essas pessoas que caminham, que se dizem eu sou cristão, e caminham para um ambiente longe da palavra de Deus, elas estão mais preocupadas com a performance, elas estão mais preocupadas com as formas, com o cerimonial, do que propriamente com a doutrina do Evangelho. E nesse texto, Jesus não exige outra forma de honra, senão obediência. Repete comigo: obediência. Obediência. As pessoas que não obedecem às palavras que foram ditas, essas pessoas, embora possam chamar Jesus de rei, elas acabam privando o reino e todo o poder quando não obedecem àquilo que foi dito. Deixa eu te falar uma coisa: nunca questione a Bíblia. Isso é um caminho muito perigoso. A Bíblia foi escrita, o último livro foi escrito há mais de 2000 anos, e ela continua sendo o livro mais vendido. Nenhum livro tem tamanho poder. Palavras ditas são apenas palavras ditas, mas quando essas palavras ditas vêm direto do Senhor, essas geram transformação, essas geram curas, essas palavras geram salvação e geram um novo patamar de vida eterna, para que você tenha e usufrua. A sociedade mudou, coisas novas surgiram, carro surgiu, avião surgiu, internet surgiu, televisão surgiu, tudo mudou, mas as palavras de Deus não. A palavra diz: passarão os céus e a terra, e as minhas palavras não passarão. Então, aquele que ouve a minha palavra, quem ouve a minha palavra, quem obedece às minhas palavras, e ele continua dizendo, e crê naquele que me enviou. Primeiro de tudo, vamos passar esse crer naquele que me enviou. Você precisa crer que o plano apresentado de redenção é feito como Deus enviando o seu próprio Filho para salvar os homens. Quem estava aqui na semana passada? Culto de Páscoa. Nós falamos a respeito um pouquinho de redenção, e eu inclusive li esse texto, que está lá em João 3,17, que diz assim: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Na semana passada eu apresentei um pouquinho sobre o plano de redenção. O plano de redenção
como funcionava. Redenção, redentor, uma pessoa que foi redimida, era como se eu chegasse a um mercado de escravos e eu pagasse para que um escravo fosse liberto, mas não para que ele viesse trabalhar para mim, mas para que ele fosse livre. Deixa eu te falar uma coisa, quem pagou para que você fosse liberto? Não para que você se tornasse um escravo, mas para que você fosse livre para adorá-lo. E o preço pago foi o preço de sangue. Se você tiver fé naquele que nos foi enviado, Jesus Cristo, automaticamente você tem fé naquele que nos enviou, Jesus Cristo, em Yahweh, em Deus. E eu acredito de verdade que o grande problema da humanidade hoje é que as pessoas imputam culpa em Deus a todos os caos que acontecem, a todas as atrocidades que acontecem no mundo. Eu recebo muitas perguntas: se Deus é bom, por que Ele permite que crianças tenham doença? Se Deus é bom, por que Ele permite que a pandemia veio e matou tantas milhões de pessoas? Se Deus é bom isso, se Deus é bom aquilo, deixa eu te falar uma coisa. Deus definitivamente, Ele nunca foi o problema da humanidade. Ele foi o Criador, o plano dele era perfeito, mas por conta da teimosia do homem, o pecado entrou, e tudo que nós vivemos é culpa de uma natureza decaída. Nós temos que ter fé no Criador, naquele que nos enviou a solução para os nossos problemas. Então, se você ouve as palavras e crê em Jesus Cristo, naquele que enviou, você não somente diz Deus é bom o tempo todo em um momento de vitória. Você diz Deus é bom o tempo todo, mesmo que você passe por algumas circunstâncias que não parecem tão favoráveis. Existe uma frase muito legal que é dita. Eu acabei de dizer aqui. Deus é bom o tempo todo. E se Deus disser um não para você? Ele continua sendo bom? Será? Eu estava conversando com o Xander hoje no almoço, foi um papo muito legal. E eu falei para ele, irmão, a respeito desse seu plano, você está pronto para ouvir talvez Deus dizendo não para o seu desejo? Porque o que você prefere? Eu vou perguntar para você aqui, o que você prefere? Que a sua vontade seja feita ou que a vontade dele seja feita? Que a vontade do Pai seja feita, amém? Você está comigo? Porque nós acreditamos que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então, beleza? Só que quando nós pedimos uma coisa para Deus, aquilo arde em nosso coração, nós desejamos tanto, e Deus diz não. Como você se porta? Você se porta como um servo submisso, que reconhece a autoridade e o senhorio dele? Ou você se porta como uma pessoa mimada, que começa a reclamar e se afastar da presença dele? Você precisa decidir. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que enviou, ele diz, tem a vida eterna. O estado do homem por natureza é representado como morte do pecado. Desde que o homem decidiu não obedecer, desde que Adão decidiu não obedecer, a morte entrou no mundo e é o grande problema de todos nós. Só que Paulo relata muito bem no livro de Efésios tudo aquilo que nós recebemos. Eu quero ler para vocês o que está escrito em Efésios 2, de 1 a 5. Diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos entre nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Nós todos estávamos mortos
Não poderíamos ter uma vida alegre, não poderíamos ter uma vida independente, seríamos escravo do nosso pecado, escravo do medo. Mas Deus, rico em misericórdia, nos deu uma vida, e não somente uma vida normal. Ele não veio para falar para você o seguinte: cara, eu vim para que você tenha uma vida, e uma vida ok. Ele diz: eu vim para que você tenha vida, e vida em abundância. Vida em abundância, não interprete como uma vida com muito dinheiro no bolso, talvez até sim, mas vida em abundância é você entender que Ele vai te dar absolutamente tudo, e um pouco mais do que você precisa. Nós da IA Church nunca pregamos a teoria da prosperidade. Nós nunca dissemos: cara, dê tudo que você tem que você vai ser rico, porque isso é uma mentira. Nós dissemos: Deus te ama a tal ponto que Ele próprio diz que o inimigo vence não para roubar, matar e destruir, e Ele veio para que você tenha vida, e vida em abundância nele. Então entenda que você tem vida, e vida em abundância em Jesus Cristo. E quando você tem essa vida, você se relaciona com Deus de uma forma tão íntima, tão poderosa, tão especial, que você entende que tudo aquilo que você tem, todas as bênçãos materiais, ou então, cara, a sua saúde, a sua família, vem por conta da bondade dEle, e a sua dependência acaba sendo exclusivamente nele. Mas deixa eu te falar uma coisa: quando você tem a vida eterna dentro de você, quando você um dia aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você consegue olhar para o futuro. Você sabe que tudo aquilo que você vive nessa terra aqui, cara, é passageiro, é momentâneo. Um dia nós estaremos na presença dEle, e não existirá mais morte, como nós cantamos aqui, não mais tristeza, não mais temor, porque nós estaremos cantando junto com os anjos, e nós seremos transformados. Eu quero ler com vocês o que está escrito em Apocalipse 21, de 4 a 5. Apocalipse 21, de 4 a 5 diz assim: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Nesse texto aqui, cara, nós podemos ver Deus, com seu cuidado e profundo amor, mostrando que se importa de verdade com cada um dos nossos filhos. Pensa em tudo o que você já viveu. Pensa na sua história de vida, cara. Talvez você tenha passado por grandes problemas. Pensa em tudo que você está vivendo hoje. E pensa talvez nas dificuldades que você vai encontrar na sua caminhada. Eu quero te dar uma boa notícia: tudo isso vai ficar no passado. Tudo isso vai ficar no passado. E um dia você estará na presença dEle, e não terá mais dor, você não mais precisará chorar, porque Ele limpará as lágrimas dos seus olhos, e você viverá uma vida sorrindo, alegre e grato por estar na presença dEle todos os dias. É para esse lugar, você que tem a vida eterna, caminha. E essa nova criação, ela é celebrada nesse texto aqui como bodas. Bodas como parte da bodas, e a bodas ali é tipo de um presente que o noivo, que Jesus entrega para a noiva, que é a igreja. A vida eterna nos proporcionará grandes coisas. Eu quero te falar que aquele que tem a vida eterna, na verdade já está em posse dessa vida e da felicidade que será eterna. Talvez você pergunte: cara, não entendi. Eu vou te falar que nós que já aceitamos Jesus estamos caminhando em direção à vida eterna. Os nossos olhos não ficam somente presos na situação, no que está acontecendo no momento. Nós olhamos para frente e conseguimos enxergar um futuro glorioso. E essa vida que já foi iniciada em nós, ela está expandindo, ela está amadurecendo e caminhando para a eternidade. E ela já faz parte da sua herança. Você entende isso? Mas nós não podemos deixar de mais uma vez destacar a fé. Fé nas promessas que Ele fez sobre as nossas vidas. Mais uma vez eu quero te afirmar que a fé nesse texto, ela não tem lugar nos seus ouvidos, ela precisa ter lugar no seu coração. Porque talvez você ouça, você acredite, mas você não obedece. Mas quando ela está enfincada no seu coração, com o Espírito Santo tomando conta da sua vida, meu querido, você caminha para um futuro glorioso.
Nós precisamos nos lembrar e considerar e obedecer o que o Evangelho nos ensina, porque através de Cristo nós somos reconciliados com Deus. Nós recebemos o Espírito Santo, e aquele que recebeu o Espírito Santo está vestido com uma justiça celestial para andar em novidade de vida. Amém? E ele continua dizendo, João continua dizendo nesse texto, e não entra em juízo. E aqui eu quero que você entenda que existe um contraste implícito entre culpa pelo qual somos naturalmente responsáveis e pela absolvição incondicional que recebemos por meio de Cristo. Naturalmente, todos nós estávamos condenados. Uma vez eu preguei aqui e falei assim, cara, todos nós estávamos condenados para o inferno. E as pessoas, credo, as pessoas não, umas pessoas na internet, nossa, que heresia, que isso, que aquilo. Cara, é o que está escrito na palavra. João 3,18 diz assim, quem nele crê não é julgado. O que não crê está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. Só existe um jeito de você não ser julgado, é você entregando o seu coração para Jesus. Não entrar em juízo é não retornar para o local e para o estado de condenado. Não entrar em juízo. Lembra o que eu disse a respeito de redenção? Foi exatamente para esse propósito que Cristo te libertou, para que você não fosse mais condenado. E essa promessa feita por Jesus, não existe ninguém que pode arrancar das mãos dele. Ninguém. O Lamartine sempre fala que inúmeras pessoas dizem e perguntam para ele, pastor, eu estou vivendo uma vida em pecado, eu estou longe de Jesus, eu estou, fazendo o que eu não posso com a minha esposa, será que se Jesus voltar hoje eu perdi a minha salvação? As pessoas elas estão tão preocupadas com algo, deixa eu reformular isso. As pessoas, ao invés de se preocupar em não pecar, elas estão preocupadas com a consequência. Elas não estão preocupadas com a prevenção, elas estão preocupadas com a correção pelas quais elas talvez recebam. Mas o que nós acreditamos é que um pecado, ele não tem poder de fazer com que você perca a sua salvação, a não ser que seja uma apostasia, e a apostasia é divórcio, é separação. E aqui nós temos esse grande embate nos dias atuais, porque existe uma linha teológica que diz, cara, a graça te basta, se você recebeu a graça, vai viver a sua vida, porque a vida é bela para se viver. Você já pensou na música do Patati Patatá? Foi ou não foi? Existe uma outra linha que diz, se você pecou, você está longe da presença de Deus, ou melhor, você nunca conheceu a Deus. E o que eu quero te falar, cara, é que nós temos que ensinar as pessoas a viver em santidade, a viver uma vida que agrada ao Senhor, não apontar o dedo e falar, cara, vá viver a sua vida, ou então, não, você está condenado. O que eu acredito é que o pecado te afasta da presença de Deus, e consequentemente, quando você caminha para longe da presença de Deus, existe um esfriamento, existe uma separação, que pode te levar a uma apostasia. Então o que esse texto está dizendo é que você passou da morte para a vida, que você não entra em juízo. E o que eu quero te falar é que se você talvez está vivendo uma vida em pecado, você tem livre acesso ao Senhor. E ele diz, se você confessar os seus pecados, eu sou fiel e justo para te perdoar e te purificar de toda injustiça. E aí o diabo diz no seu ouvido aí, nossa, mas o seu pecado é cabuloso demais para ele te perdoar. E ele diz, olha o tamanho da cruz, olha o tamanho do esforço. Você acha que o seu pecado é grande demais? Olha o que eu fiz por você. O que Jesus está esperando de você hoje é que você corra para ele e não corra dele. E o que as pessoas têm feito é corrido de Jesus e não corrido para Jesus. E esse tem sido um erro. João 10:28 diz assim, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Ele te deu e ninguém pode tomar. Nem as mentiras que Satanás coloca no seu ouvido, nem aquilo que talvez você esteja botando a sua fé precisa estar em Cristo. Porque se ela estiver em Cristo, firmada na rocha, nada te abala. E ele conclui esse texto dizendo, mas passou da morte para a vida.
passou de um estado de morte espiritual para a vida do cristão. E isso implica naquilo que ele fez de forma voluntária, que ninguém o obrigou a fazer. E essa passagem é feita para a vida eterna, e o próprio Jesus é o autor dessa vida em nossas almas. Amém? Ele mesmo é chamado de vida. Olha o que está escrito em João 1,4: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Como ele sempre existiu e é a fonte de toda a vida, ele é chamado de vida eterna. 1 João 5,20 diz assim: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Meu querido, se você está em Cristo, você está em vida eterna. Você tem a vida eterna dentro de você. Eu quero concluir essa mensagem lendo mais uma vez: em verdade eu vos digo, quem ouve a minha palavra, se você ouvir a minha palavra, guardar no seu coração, obedecer a minha palavra, e crer naquele que me enviou, e crer em Deus, você tem a vida eterna. Você não entra em juízo, porque você já confessou a Jesus como seu Senhor e Salvador. Você já tem uma nova residência. Então você passou de uma morte espiritual para a vida que Cristo gerou em você. Eu queria pedir que você fechasse seus olhos. No começo eu disse que você tinha algo, que você tinha uma nova residência. E nesse último ponto nós dissemos aqui a respeito de passar da morte para a vida. É como se você mudasse de país, ou então mudasse de uma região, ou de residência. A morte é o país onde toda alma sem Cristo vive. Uma pessoa que não conhece Cristo vive sem uma vida, vive sem expectativa daquilo que está por vir. Mas quem crê no Filho de Deus passa do império da morte para o império da vida. Meu irmão, você nasceu na morte. Todos nós nascemos na morte. A questão é que eu decidi mudar a minha residência. Eu decidi mudar para um outro lugar. Enquanto outros têm escolhido talvez permanecer na mesma residência, no mesmo local, e persistir nesse mesmo endereço, é persistir e viver e morrer em um lugar que você não foi chamado para estar. Jesus hoje te convida para que você mude o seu endereço, do império da morte para o império da vida. Para que você então comece a frequentar essa nova residência. Jesus está te chamando. Cara, muda de endereço. Entrega o seu caminho para mim. Confia em mim e deixa que eu vou cuidar do resto. Eu só preciso que você dê a escritura da sua casa na minha mão, porque eu vou passar para um outro lugar. Você vai ter o senso de pertencimento daquilo que eu vou fazer na sua vida. E uma coisa eu quero te falar, meu amigo: eu não estou aqui te convidando para uma religião. Eu estou aqui te convidando para que você exerça um relacionamento íntimo com Jesus. Um relacionamento verdadeiro, um relacionamento profundo, onde você vai falar, Ele vai te ouvir, onde Ele vai falar e você vai ouvir os seus direcionamentos. Não é a religião que salva. O que salva é Jesus Cristo, é o sacrifício que Ele fez. É você ouvir essa mensagem, você crer no seu coração, você não entrar em juízo, mas passar da morte para a vida. Para que tudo isso aconteça dentro de você, você precisa entregar a chave da sua casa, a chave do seu coração nas mãos do Senhor e falar: Senhor, está aqui, isso é o que eu tenho, e eu peço que o Senhor me mude de residência. Eu não quero mais viver no império da morte, eu quero viver no império da vida, no seu império, na sua vontade. Eu quero te convidar hoje, você que deseja fazer essa oração, entregando o seu coração para Jesus, pedindo para que Ele mude a sua residência, mude o seu endereço. Eu quero pedir que você levante a sua mão onde você estiver. Glória a Deus pela sua vida.
Existe mais alguém? Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus pela sua vida. Existe mais alguém? Fica com a sua mão levantada. A igreja está de olhos fechados, você não precisa se sentir constrangido. Eu quero te convidar mais uma vez a entregar a chave do seu coração nas mãos do Senhor e falar: Senhor, faça morada em mim, mude a minha história. Levante a sua mão onde você estiver. Eu queria pedir que você que levantou a sua mão, que você ficasse em pé no seu lugar. Fique em pé no seu lugar, não se preocupa com a pessoa que está do seu lado. O preço que foi pago por você foi alto demais para que você fique travado no seu lugar com vergonha. Levante do seu lugar, você que levantou a sua mão. A igreja se mantém com os olhos fechados. Existe mais alguém desse lado que deseja entregar o coração para Jesus? É a sua chance de falar: Senhor, hoje está aqui o meu coração, está aqui a chave do meu coração, eu entrego em tuas mãos e eu peço, Senhor, que o Senhor mude a minha história, que o Senhor mude a minha vida, que essa nova residência me coloque em outros lugares para que eu possa caminhar com o Senhor. Existe mais alguém? É a sua chance. Se você está sem coragem, levanta do seu lugar se você deseja fazer essa oração. Se você está sem coragem, enquanto essas pessoas corajosas se dirigem aqui à frente, eu quero pedir que você saia do seu lugar, que você venha aqui à frente. Não se preocupe, nós não vamos te pedir, nós queremos orar pela sua vida. Você que levantou a sua mão, saia do seu lugar, venha aqui à frente, por favor. Venha aqui à frente, jovem. Vem. Pode vir você também. A salvação chegou na sua casa, e deixa eu te falar, o que Deus tem feito nessa igreja é trazido pessoas, tirando do império das trevas e colocando no império da luz. E esse é o propósito do Evangelho, que vida brote em você para outras pessoas, para que a luz de Jesus brilhe através de você, e para que você seja a luz. Sai do seu lugar. Não, Senhor, em nome de Jesus, nós quebramos todas as correntes que tentam amarrar o seu povo, essa igreja. Senhor, nós declaramos que todo intento de Satanás de brecar o seu povo e de tomar uma decisão seja quebrado agora em nome de Jesus, Pai. Nós aceitamos aquilo que o Senhor tem. Nós clamamos pela coragem na vida dos teus filhos, aqueles que precisam levantar, mas ainda estão receosos. Deus, que eles não façam por coação, Senhor, mas que eles façam por uma entrega verdadeira e genuína. Em nome de Jesus, você tem mais uma oportunidade. Se você deseja, a sua hora é agora. Você que está nos assistindo online, eu peço que você escaneie esse QR Code que está aí na sua tela, e que você faça essa oração. Repita comigo essa oração, coloque a mão no seu coração e fala assim: Senhor Jesus, hoje eu entrego a minha vida em tuas mãos. Eu peço, Jesus, que o Senhor me aceite e que o Senhor mude a minha residência. Eu confesso que o Senhor é o meu Senhor e o meu Salvador. Eu declaro que a minha vida, a partir de hoje, está em suas mãos. E eu peço, Jesus, que o Senhor guarde os meus caminhos, que o Senhor guarde os meus pensamentos, e que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Eu queria pedir que você seguisse esse diácono. Nós queremos ter uma oração particular com você. Fique em paz, não precisa ter medo. Nós não vamos pedir nada, nós só queremos saber como nós, como igreja, podemos servi-lo. Eu quero te falar uma coisa: a Yah Church conta com uma estrutura de mais de 10 pastores trabalhando de tempo integral. E nós estamos aqui para servi-los. Vocês não precisam hesitar em contar com qualquer um dos pastores que são dessa igreja aqui. Nós somos pessoas sérias. Nós não queremos nada do que vocês possuem. Nós queremos mostrar para vocês que vocês têm valor, que vocês são amados, que vocês são escolhidos e que Jesus tem uma nova história para vocês. Amém? Queria pedir que vocês seguissem esses diáconos aqui e que vocês recebam essa oração em nome de Jesus. Para você que está aqui, que já entrou nesse lugar e já entregou a residência, já mudou de residência, mas coisas estão acontecendo na sua vida, e essas coisas talvez estejam
te trazendo lembranças de uma residência antiga, e gerando vontade, gerando uma sensação de saudade, de um lugar no qual você nunca precisou estar, você não foi chamado para viver. Eu quero te falar, você que está vivendo uma vida em pecado, que já entregou a sua vida para o Senhor, eu quero pedir que a igreja inteira se levante, porque eu não quero expor ninguém. Eu acredito que todos nós temos áreas em nossas vidas que nós precisamos entregar para o Senhor. Jesus deseja não somente que você viva em uma residência, mas que você se relacione com Ele de forma íntima. Então, se você tem um pecado que tem te afastado da presença de Deus, essa é a hora de você falar: Senhor, eu entrego aqui a minha dificuldade, e eu peço que o Senhor venha e tome conta, que o Senhor venha e transforme, que o Senhor limpe a minha vida. Se você está na sua casa e você também deseja fazer essa oração, abra a sua boca, não seja apenas um ouvinte, participe desse momento, fale com o Senhor onde você estiver, em nome de Jesus. Senhor, nós entregamos o nosso tempo ao Senhor, e nós te agradecemos por esse tempo precioso que nós estamos em sua casa. Pai, nós pedimos que essa mensagem, João 5:24, ecoe em nossas vidas, Pai. Em verdade vos digo, aquele que ouve a minha palavra, quem ouve a minha palavra, e aquele que crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entre em juízo, e passou da morte para a vida. Senhor, nós queremos a vida que o Senhor tem para nós, somente a vida que o Senhor tem, essa é a que nos interessa, Pai. Todos os prazeres, Pai, que nos são oferecidos, nada se compara a um dia estarmos na sua presença e sermos aprovados, Pai, por aquilo que o Senhor nos deu e aquilo que nós fizemos. Nós sabemos, Pai, que não são pelas obras que nós somos salvos. Nós reconhecemos, Pai, que é pela sua graça. Pela graça nós somos salvos mediante a fé que nós temos no Senhor. Mas, Pai, que nós não percamos mais tempo alimentando o nosso ego, alimentando os nossos desejos. Pai, que nós possamos ouvir, obedecer, viver e transformar outras vidas, para que outras vidas também conheçam essa vida eterna. Nós te agradecemos por esse mover neste lugar, um mover de salvação, de cura, de transformação, e tudo isso que aconteceu nesse culto se estenda, Senhor, na vida de cada um dos teus filhos. E como sempre nós encerramos orando, Pai, a oração que o Senhor nos ensinou, a oração que Jesus Cristo orou, Pai. E nós oramos o Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.